Nós temos vários assuntos interessantes, entre eles, o OMS voltou a falar sobre partos normais ou comuns e cesarianas. A gente vai explicar isso aqui com a participação do Dr. Alexandre Pupo, né, aqui conosco no estúdio. Fazemos a nossa primeira live aqui no jornal, né? E essa live, então, é a primeira para que você possa participar conosco, fazer críticas, sugestões, enfim, né, nos ajudar aqui no nosso jornal. Vamos lá. Atualmente é comum a gente ver mulheres que adiam o sonho de ser mãe. Por que razão? Talvez em função do mercado de trabalho ou às vezes até pela ausência de um parceiro ideal. Assim, algumas recorrem a um método conhecido com o nome de congelamento de óvulos. Vamos entender isso aqui no texto do Eufrides Júnior. Elas são poderosas. Constroem carreiras sólidas e de sucesso. Mas alimentam uma certeza na vida: querem ser mães. Atualmente, muitas mulheres têm este desejo, mas antes buscam a realização profissional e acabam adiando cada vez mais o sonho da maternidade. Diante disso, a alternativa de muitas delas tem sido a técnica que congela os óvulos. O processo, então, de congelamento dos óvulos é muito parecido com o início de um tratamento de fertilização assistida, de FIV. Por quê? Inicialmente, a mulher precisa receber medicações, que são hormônios, que vão estimular os ovários a produzir muitos óvulos. Ou seja, ao invés dela produzir um óvulo por mês, que é o que acontece em um ciclo natural, ela recebe medicações para que ela produza muitos óvulos. Ou seja, o congelamento de óvulos é um procedimento para preservar a fertilidade de mulheres que planejam engravidar mais tarde, geralmente aos 40 anos. A técnica existe há mais de 10 anos, mas as brasileiras têm até triplicado a busca pelo congelamento de óvulos. Não existe lei que regulamente a reprodução assistida no Brasil. Quem fiscaliza as clínicas é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não há números oficiais de quantos óvulos estão congelados no país. O que se sabe é que a tendência é de aumento de casos de congelamento. E é esse processo, então, que permite que as mulheres engravidem numa faixa etária mais tardia, principalmente próximo ou depois dos 40 anos, com seus próprios óvulos. Porque em relação a todo o resto, em relação ao útero, o resto do organismo, a diferença é muito pequena. Claro que uma gestação de uma mulher de 40 e poucos anos tem alguns riscos a mais em relação à mulher mais jovem. Mas de todos os fatores que influenciam, sem dúvida, a idade do óvulo é o principal. Algumas mulheres recorrem ainda ao chamado congelamento social, que é quando a mulher está em tratamento de câncer, por exemplo, e decide congelar os óvulos para preservar a fertilidade. E outras procuram a produção independente, ou seja, ser mãe na ausência de um companheiro. Assim, a mulher pode recorrer à doação de sêmen e fazer fertilização em laboratório. Uau! No Brasil, o Sistema Único de Saúde não paga pelo processo de congelamento de óvulos. Por enquanto, 11 hospitais públicos trabalham com reprodução assistida, mas todos com filas imensas para fazer o tratamento. Dessa forma, a mulher que deseja ser mãe mais velha precisa investir uma boa grana no procedimento, cerca de R$18 mil. São R$6 mil só com medicação e mais R$12 mil com a parte clínica e de laboratório. Além disso, a futura mãe também vai pagar R$1.000 por ano para manter os óvulos congelados. Olha, quem está gentilmente aqui conosco é o obstetra do Hospital Albert Einstein, que é o Dr. Alexandre Pupo. Alexandre, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo. Por favor. Obrigado. Primeira pergunta é o seguinte: algum erro na nossa reportagem ou não? Não, muito pelo contrário. Tá correto? Exatamente. Porque nada melhor do que perguntar para quem sabe. Sim, exatamente esse é o cenário hoje da mulher brasileira, né? Eu diria não só brasileira, mas em todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, em que o mercado de trabalho acaba, digamos assim, corrompendo a biologia, né? Sei. Quer dizer, muda o tempo, não é isso? Isso, exatamente. Quer fazer carreira e tal. Você termina a faculdade aí com seus 23, 24 anos de idade
entra no mercado de trabalho, até se posicionar dentro da carreira, vão aí alguns anos, aí ela vai estar ali ao redor dos seus 35 anos de idade, quando, enfim, busca um parceiro, uma situação estável de família e financeira, obviamente, para tentar compor uma família. E aí, a biologia, infelizmente, ela é meio madrasta para a mulher e existe um timer ovariano e, como disse bem o Igor, que eu até conheço da reportagem, a partir dos 35 anos de idade, nós sabemos que a capacidade de fecundação dos óvulos e a capacidade de formar um embrião saudável começa a diminuir. E aí vem toda a história. Essa história foi contada. Alexandre, a OMS, agora vamos falar da consequência disso, né? Que Sim. É a mulher engravidar, não é verdade? Perfeito. Diz que, nós temos aí um dado dizendo o seguinte, que os lugares onde tem mais partos normais, ditos normais, são na África e na Ásia. Isso. Exatamente as regiões mais pobres do mundo. Exatamente. Então eu posso associar que aquelas pessoas que têm condições econômicas, mulheres, no caso, decidindo, elas optam pela cesariana? Eu acho que o contexto é um pouco mais complexo que isso, obviamente, né? Existe um percentual de mulheres que vão, por razões as mais diversas, fazer a opção pela cesariana. Mas existe o contexto social que nós estávamos discutindo agora, nesse exato minuto, que as mulheres vão ao mercado de trabalho, acabam engravidando numa idade mais avançada, muitas vezes necessitando de técnicas de fertilização para que essa gravidez aconteça. E aí você tem um conjunto de problemas, né? Você tem uma mulher mais velha, um corpo que tem mais dificuldade de absorver as alterações que a gravidez exige do corpo feminino. Você tem uma gravidez muito mais desejada, existe uma busca muito ativa dessas mulheres pela gravidez, porque sabem que o tempo delas está se encerrando, e isso acaba fazendo com que elas tenham uma preferência pela cesariana, pensando que dessa maneira elas salvaguardam mais a saúde do bebê e, ao mesmo tempo, elas conseguem controlar melhor o ambiente e o momento do parto. Alexandre, de quem é a decisão? É dela? A decisão é da mulher? Então, essa é uma questão que é muito debatida e aqui no Brasil, dentro do nosso código de ética e da maneira como nós pensamos, é um direito da mulher de fazer essa escolha desde que ela tenha sido muito bem embasada, ou seja, ela tem que ter tido um bom aconselhamento ao longo de todo o pré-natal e, se possível, até antes de engravidar, né? Ela tem que entender os riscos e os benefícios que envolvem a decisão dela, tanto para ela quanto para o bebê que vai nascer. E ela tem que entender que existe um momento ideal para que o bebê nasça. Ela não pode se antecipar aos eventos naturais por conta da saúde do bebê, inclusive. Então, ela entendendo esse conceito e ainda assim, apesar de toda a conversa, ela optar pela cesariana é um direito dela. Tá, agora me diz o seguinte, comparando no Brasil, as cesarianas no Brasil, vamos falar agora de Estados Unidos, Europa, etc. Como é que é? É mais, menos? Olha, o Brasil é um dos países campeões do mundo em cesariana, a gente ouve isso todo dia em noticiários, a Organização Mundial da Saúde já, inclusive, mandou algumas correspondências, né, questionando o fato. Mas o que a gente percebe é que existem várias, como disse, situações no cenário brasileiro e mundial. Então, acho que o primeiro ponto é que, ao longo da história, a cesariana sempre foi muito ligada à condição socioeconômica. Então, as pessoas de uma classe socioeconômica mais desfavorecida iam para o sistema público e ganhavam parto normal, sem anestesia, numa situação muitas vezes de dores excruciantes, enquanto que aquela moça que tinha mais condições financeiras ia ao serviço particular e lá ela recebia uma cesariana, uma cirurgia sem dor e tinha o seu bebê no momento que bem entendesse, saía de lá linda e maravilhosa, cabelo penteado, unhas feitas, etc. Então, o primeiro passo, acho que houve essa visão meio deturpada de que a cesariana estaria ligada a uma melhor assistência à saúde. Fora isso, houve agora mais recentemente a inclusão da mulher no mercado de trabalho, que fez com que ela engravidasse mais tardiamente. A gente sabe
que após os 35 anos de idade e gradativamente ao longo dos anos a seguir, as taxas de cesariana aumentam naturalmente pelas condições do corpo materno. A mulher com mais idade, então, tem mais mulheres com mais idade fazendo cesariana do que as jovens? Se nós fôssemos basear a decisão estritamente nas questões médicas, as indicações de cesariana são mais comuns em mulheres acima dos 35 anos de idade. Estou entendendo. Agora, você lembrou bem essa questão dessa relação com a condição econômica. Agora eu olho, por exemplo, os países economicamente ricos, por exemplo, Estados Unidos. Como é que é isso lá? Então, porque lá a competição é maior, as mulheres estão muito mais no mercado de trabalho, elas fazem muito mais parte de diretoria de grandes empresas, algumas são presidentes de empresas. Então, e é isso que está gerando nos Estados Unidos hoje um problema, tanto Estados Unidos quanto Europa, que é um aumento nas taxas de cesariana, né? Estados Unidos hoje deve estar uma taxa de cesariana ao redor de 35% dos partos são por cesariana. Isso. Tá. Num país onde a cesariana não é estimulada e num país onde, por questões inclusive de cunho processual, os médicos tentam se abster de fazer a cesariana, porque no momento em que eles exercem o poder médico de fazer o bebê nascer por um parto cesariano, eles assumem, de certa forma, os riscos envolvidos no parto. Tá. Enquanto que o parto natural... civilmente, inclusive, ou não? Exatamente. Por ser processado, é isso? Exatamente. Então, você vê que num país onde existe um desejo maior pelo parto natural, também lá a cesárea tem aumentado e está se tentando encontrar o porquê disso. E existem várias Então, discussões. 35 nos Estados Unidos, no Brasil é quanto? O Brasil, acho que hoje deve estar girando em torno de 47%. Caiu um pouco, né? Caiu um pouco. Agora, bem recentemente... Mais do que o dobro dos Estados Unidos, então? Estados Unidos em torno de 35, aqui nós estamos em 47, uns 50% a mais. Uma vez e um pouquinho mais. Tá. O campeão quem é? O campeão cesariano? Tem ideia? Eu não... O país exatamente eu não tenho, mas eu acredito que o Brasil esteja aí entre os 3 ou 5 maiores. Agora te pergunto, mais uma questão. É também uma questão de ordem cultural? Porque o pessoal não toca nesse ponto. É uma questão também de ordem cultural, é isso ou não? Se nós pegarmos as taxas de cesárea no mundo, que foi inclusive agora recentemente divulgado pela Organização Mundial de Saúde, os países do Caribe, da América Central e América do Sul são os recordistas em cesariana no mundo. E, obviamente, países que a gente imagina colonizados por sangue latino, e eu acho que essa situação acaba também favorecendo a decisão de buscar cesariana para não ter dor, para poder marcar a hora, não ter que sair de madrugada, para estar elegante, para receber os convidados após o nascimento. É também uma questão cultural. Exato, acho que tem também a ver. Sem dúvida. Alexandre, queria agradecer a gentileza, muito obrigado. Imagina. Queria que você ficasse mais um instantinho aqui, que a gente quer que você assine o nosso quadro aqui de convidado. Muito obrigado. Por favor. Muito obrigado. Bom, a presença então do obstetra do Hospital Albert Einstein, que é o Dr. Alexandre Pupo, gentilmente você viu de uma maneira fácil, didática, que um leigo como eu é capaz de entender, tenho certeza também que você é capaz de entender. E essas coisas a gente vai acrescentando aqui no nosso conhecimento, no nosso dia a dia, né? Com a participação de pessoas como ele, que têm conhecimento técnico.